Atenção, meus queridos amigos que estão ao vivo aqui direto deste canal que vos fala, direto do canal do MBL. Essa é uma das primeiras lives fazendo uma das coisas mais incríveis que existem em termos de política, tá? E por que que é? A construção de um determinado plano de governo e o debate dos problemas de um Estado são feitos, em geral, em escritórios de marketing político, decididos entre o candidato e seus marqueteiros. Proposta não tem. Eu vou falar uma coisa. A última proposta que as pessoas vão se lembrar no estado de São Paulo sobre a área de segurança que foi debatida numa eleição foi em 1998, quando o Maluf falava de rota na rua e falou em trazer um especialista de Nova York que trabalhou com o Rudolph Giuliani. Pra gente entender o quão velho é isso e o quão inócuo é o debate sobre proposta. Há uma candidatura hoje, ou melhor, uma pré-candidatura de alguém que além de tudo é amigo meu, e que é uma das pessoas mais corajosas que eu conheço, quiçá a pessoa mais corajosa que eu conheço, que é o Arthur, que tá topando enfrentar as máfias que controlam o governo do estado de São Paulo. E vamos falar no primeiro nome, que ninguém vai falar isso em campanha, mas a gente tá falando de segurança, a gente vai falar de PCC, e foi o único cara a botar o dedo na ferida sobre o PCC na campanha para a prefeitura no município de São Paulo. Então a gente tá falando de um tema espinhoso, ainda mais no momento em que os estados não têm dinheiro, e no momento em que há um aparelhamento das polícias militares por parte do governo federal. Em alguns lugares muito grave, como um câncer que vira metástase, em outros nem tão grave, mas barulhento. Hoje é um programa para debater segurança, para o Arthur também trazer os temas da campanha, trazer a dificuldade e como é ser um pré-candidato ao governo de um estado tão grande, tão importante como São Paulo, e também Beraldo, que hoje está trabalhando, trazendo essas informações, trazendo dados, consolidando essas informações, e mais, uma coisa que nunca foi feita. Você que tá aí, manda a pergunta que a gente responde, especialmente sobre o tema, ajuda a construir nosso programa de governo, e uma porrada de vereador do estado de São Paulo mandou pergunta, a gente vai botar no ar e a gente vai debater isso aqui. Isso nunca aconteceu, isso aqui é inédito. Então peço para vocês, participem que vai ser um negócio incrível. Boa noite, Beraldo, boa noite, Arthur. Passo a bola aqui pro Arthur para ele fazer a apresentação e a gente começar esse bate-bola. Fala, pessoal, boa noite, obrigado por vocês estarem aqui. Na verdade é o seguinte, né, como vocês conhecem, a gente, quando vai fazer uma coisa, faz direito, e nós temos aqui um plano de governo que nós queremos não só apresentar, eu acho que esse vai ser o nosso diferencial. Nós não vamos simplesmente apresentar um plano de governo, né, nós vamos construir um plano de governo, e qual que vai ser o nosso diferencial em relação aos outros? Quando você pega os planos de governo, né, dos candidatos que a gente tem o costume de conhecer, você vê que são, na verdade, uma lista de desejos, né? Então, vou dar exemplos esdrúxulos aqui. Você pega o plano de governo lá do cara para segurança, melhorar a segurança da população. Tá, qual que é o teu planejamento para a educação? Tornar a educação mais digna, pelo amor de Deus, sabe? Ninguém mais é tão trouxa, né? E se você pega os únicos planos de governo que realmente são objetivos, que são, na verdade, enormes, são os planos de governo do PT. E lá eles realmente escrevem as maiores barbaridades, eles escrevem, o plano de governo do Haddad de 2018 era, vamos regular a imprensa, e estava lá escrito, cara. Então, é objetivamente o que a gente discorda, né? O que nós queremos fazer aqui? Nós queremos fazer um plano de governo tecnicamente impecável e que atenda os anseios de maneira objetiva. O cara vai saber por onde a gente vai começar e onde a gente quer ir, onde a gente quer terminar, certo? Para isso, a gente teve o prazer de conhecer e trazer o Cristiano Beraldo, mais conhecido agora como Liberaldo, né? E ele, inclusive, deixou uma secretaria importante no Rio de Janeiro, ele deixou a Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro, tá? Para vir fazer parte deste plano de governo, para vir coordenar o nosso plano de governo. Então, essa live daqui, cara, a gente vai falar menos de polêmica, a gente vai falar menos de lacração, de outras coisas, e nós vamos falar um pouquinho, também não vamos trazer assuntos muito densos, mas um pouquinho mais tecnicamente de um plano de governo que não só serve para o estado de São Paulo, que é o que a gente quer, mas ele pode ser extrapolado para o resto do Brasil. Inclusive, em 2022, o Brasil inteiro vai escolher os seus deputados estaduais, os seus deputados federais, seus governadores, senadores e presidente. Então, meu irmão, você pode ter certeza que o ano que vem, cara, se você não souber o que você quer para você,
vão escolher por você. E aí, meu irmão, aí não adianta mais reclamar. Então, nós estamos aqui justamente para mostrar a nossa proposta de como queremos mudar o estado de São Paulo, consequentemente mudar o Brasil, e você, não sei em que estado você está, você pode elevar essa demanda para suas lideranças políticas da sua região, para que ele também leve essa cara, essa direção, tá bom? Então, passo a bola aqui para o Cristiano. Muito obrigado por você estar aqui de novo, Cristiano, numa sexta-feira, fazendo essa live aqui com a gente. Não, prazer, Arthur. Obrigado, boa noite a todos. Bom, primeiro é importante o pessoal entender que o plano de governo é algo que o Tribunal Eleitoral exige que seja registrado num determinado momento ali do início da campanha. E existem duas coisas. Em geral, as candidaturas que são organizadas com um ponto de vista, sem ideologia, né, com foco em marketing, que hoje é grande parte delas, elas têm o plano de governo para o registro, que é como o Arthur falou, é um trabalho genérico feito lá por um estagiário. Se a gente pegar o plano de governo que está em vigor, que é da chapa Dória-Rodrigo Garcia, tem erro de português, tem nome de cidade do estado escrito errado. Então, tem umas barbaridades e você vê claramente que aquilo ali não foi feito nem pelo João Dória nem pelo Rodrigo Garcia. Foi um terceiro ali, um estagiário, alguém contratado ali pela campanha, que pôs junto um documento para ser registrado. E o discurso de campanha, ele é definido no escritório de marketing. Porque o trabalho é no sentido de vender a ideia para o eleitorado de que as pessoas vão ter os seus anseios atendidos. Como fazer isso? Para o pessoal do marketing não importa, eles não são capacitados para discutir. Com a candidatura do Arthur, o que a gente tem é uma figura extremamente popular, que foi eleito o segundo mais votado deputado estadual de São Paulo em 2018, fez um trabalho brilhante, está fazendo um trabalho brilhante na Lesp. No ano passado, se candidatou à prefeitura da capital, sem tempo de TV, sem fundo eleitoral, sem apoio de ninguém, só da militância. Ele foi à luta, foi para a rua e conseguiu ter 10% dos votos. Isso é um resultado extraordinário. E agora, qual é o nosso dever de casa com esse aprendizado? A gente precisa, como o estado de São Paulo, ele é extremamente diverso, ele é grande, muito importante economicamente e, com tudo isso, vem uma série de desafios imensos. Então, a gente precisa trabalhar ouvindo, como a gente está fazendo aqui hoje, como a gente tem feito nas viagens da locomotiva, ouvindo as pessoas que moram nas diferentes regiões, para que a gente entenda, do ponto de vista do cidadão, como é que são esses desafios. Hoje a gente vai ter participação aqui de alguns vereadores de cidades do interior, falando sobre os desafios da segurança nas cidades deles. E isso é a essência do trabalho que a gente vai fazer, porque quando a gente chegar lá no começo da campanha para registrar o nosso plano de governo, de fato, lá vai estar escrito como a gente pretende fazer com que São Paulo modernize a sua estrutura burocrática, atenda os anseios da população mais necessitada e que precisa de ajuda. Isso não é discurso aqui de esquerda, não é nada disso. Existem pessoas que realmente estão passando dificuldade, sobretudo pela situação econômica que o país atravessa, e elas precisam ser ajudadas. Mas não ajudadas com assistencialismo, ajudadas para que elas possam evoluir e dar o próximo passo, que é resgatar a sua independência. Então a gente precisa prever isso no plano de governo, e a gente precisa tratar de saúde e a gente precisa tratar de segurança, que é um item extremamente importante. No fundo, a gente vai acabar vendo que está tudo interligado. Quando você faz um trabalho denso para um Estado, um projeto para um Estado, você vê que, à medida que as coisas começam a acontecer, você começa a atrair novos investimentos, novas empresas, gerar emprego, melhorar a educação, aí você precisa demandar menos do sistema de saúde, você precisa demandar menos do seu sistema de segurança, e assim as coisas evoluem. Mas São Paulo, por si só, é uma economia importante para o mundo. Então a gente precisa absorver essa qualidade, essa força de São Paulo, resgatar o orgulho de ser paulista, para que a gente possa trabalhar um plano que as pessoas compreendam aonde a gente quer chegar. Antes de entrar no aspecto pontual da segurança, eu ia perguntar um problema que o Arthur estava relatando, e a gente que trabalha nos bastidores sabe
enfim, às vezes é legal o Arthur externar, para vocês que estão acompanhando aqui entenderem as pressões que ele sofre para não ser candidato. Pouca gente sabe os bastidores desse jogo, que é um jogo muito pesado. As máfias que operam para você só ter 2 candidatos, que a eleição foi desenhada para ter Rodrigo Garcia e Haddad aqui em São Paulo. Aí o Alckmin, por questão de rancor, é pré-candidato a governador do estado de São Paulo, pra vocês entenderem. Agora, todo partido que a gente vai conversar, isso aconteceu para prefeito, ia lá, compravam o partido. A gente sabe, isso aconteceu. Até a gente conseguir entrar no Patriota. Coisa similar tá acontecendo aqui. Isso fora as pressões que o Arthur começou a receber na Lesp. É gente fazendo visitinha, é papinho furado de deputado que liga para ele. Dá esse ponto, pessoal, precisa entender o seguinte, é legal a gente abrir o lance da construção da candidatura, porque não é fácil, talvez o buraco aqui seja muito, muito mais embaixo do que o buraco da prefeitura. Passo a bola aí. Na verdade é o seguinte, o que acontece é que quando a gente foi disputar em 2018, né, para deputado, eu e o Kim, bom, para deputado todo mundo quer, né, vem aí e tal, o pessoal até trouxe bastante fundo, né, me deram ali R$1 milhão de fundo, que eu e o Kim recusamos, né, e, enfim, cara, para deputado todo mundo quer. Tá bom, escolhemos lá um partido, tal, tudo certo. Na hora de disputar a prefeitura, opa, peraí, majoritário já é um pouco mais difícil, é complicado, a gente ainda teve que ficar correndo atrás de partido. Quando a gente fez 10%, né, fez o resultado que fizemos, sem apoio do mito, sem TV, sem dinheiro, sem igreja, a gente passou a ser levado muito mais a sério, por todo mundo, cara, por colegas políticos, pela imprensa, por líderes partidários, e pela primeira vez, hoje, a minha candidatura, ela desde antes de nascer, né, desde antes de existir a candidatura, ela já é uma ameaça às candidaturas estabelecidas, né, esses dias, inclusive, a gente foi esqueci o nome Bom Jesus. Bom Jesus dos Perdões, que é uma cidade que o Alckmin, inclusive, tem bastante influência. Nós fomos numa missa lá, porque foi aniversário do padroeiro da cidade, e o Alckmin, nossa, cara, a hora que ele viu a gente ali, claramente, ele ficou muito bravo, e dava para ver que ele estava ali no reduto dele, porque o próprio padre, durante a missa, citou o nome dele 3 vezes, chamou ele para ler um trecho ali da Bíblia, e na hora de ir embora, deu tchau para todo mundo, e ele cumprimentou, dando a mão, né, e o cara ficou extremamente incomodado. Isso é um sintoma, é um sinal de algo que acontece nos bastidores. Alckmin que saiu da igreja para a porta dos fundos sem cumprimentar um deputado estadual e sem cumprimentar um deputado federal, porque o Kim estava junto. Então, porque a hora que acabou, o pessoal se juntou para tirar foto. Então foi meia dúzia de pessoas ali tirar foto com o Alckmin e veio uma galera tirar foto com a gente, né? Isso incomodou bastante. Eu até ia cumprimentar ele, eu virei para cumprimentar, você tava, acho que essa hora. Eu falei, vamos lá falar um oi pro Alckmin. A hora que eu virei, ele virou as costas e saiu pela porta do sul. Eu falei, bom, tudo bem, né? Vamos deixar quieto. Isso é um sintoma de algo que está acontecendo nos bastidores, que é justamente isso, né? Uma candidatura que vem desafiando as que já estão aí estabelecidas, e antes mesmo dela existir, é uma ameaça. Então, o que acontece, e a gente sabe como é que funciona, é que há muita negociata, só que o passe sobe. Hoje o cara, para ele eliminar um partido que me deseja como candidato, custa caro e incomoda, e aí começa esse tipo de coisa. Então, é claro que a gente não vai esmorecer, e eu vou te falar uma coisa, e eu vou até nesse sentido, eu vou até talvez surpreender um pouco. Na Lesp, é claro que você tem corporativismo, é claro que você tem o que a gente muitas vezes denomina como sistema, né? Mas aí vem o lado político da coisa. Os meus projetos têm avançado, né? Eu não sei até que ponto isso vai andar, né? Mas eu já aprovei 3 projetos na Assembleia. Eu tenho um projeto a ser pautado, que é o da meia entrada, né, que eu explico melhor depois, e estamos protocolando, né, colhendo as assinaturas, as 32 assinaturas necessárias, para protocolar uma PEC, né, e PEC não é PL. E está andando muito bem, eu conversei inclusive com o Carlão Pinhatari, o presidente da Assembleia, que recebeu muito bem, até então, né, recebeu muito bem essa PEC, essa alternativa, e estamos trabalhando para avançar com isso. Isso, né, nos bastidores, começa a remoer
uma galera, porque a gente deixa de ser os moleques, né? Puta, é só um youtuber. Puta, não é não, cara. Pô, o cara tá sabendo trabalhar, o cara tá apresentando resultado, não é o lacrador de Twitter, como o Poit me deu uma indireta numa entrevista, né? Poxa, dá para ver que tem um pouco mais ali. Então, isso incomoda, né? Inclusive pessoas que se dizem aliadas da gente. Então, eu acho que é um grande divisor de águas, mas é um bom sinal, né? Se isso tem acontecido, significa que nós temos substância, nós temos o que apresentar. E vamos para cima, né, Liberaldo? Vamos que vamos. Exatamente. Agora, o que é importante é o seguinte: nesse cenário da eleição em São Paulo, e só para fazer um registro aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, eu fui secretário no Rio, mas na verdade eu saí de São Paulo primeiro para ser coordenador do plano de governo do Eduardo Paes. Eduardo Paes, de uma história, enfim, que culminou nesse apoio lá ao Eduardo, e depois ele me convidou para ser o secretário de turismo do Rio. E essa experiência para mim foi muito enriquecedora, porque eu pude ver por dentro como a gente se engana com as aparências da imagem de quem está no poder, sobretudo no poder executivo. É um jogo de cena tão grande que deixa a gente mais calejado para perceber os movimentos depois. Aqui em São Paulo, a gente tem essa divisão do público PSDB, né, do eleitorado PSDB, com Rodrigo Garcia e Geraldo Alckmin, mas que, bem nessa linha do que você falou, Arthur, eu acho que isso ainda pode sofrer algum tipo de arrumação. Eu não duvido, porque o Alckmin a vida inteira esteve numa função pública. Para ele é muito caro ficar afastado, continuar afastado da vida pública, como ele está nesses últimos 4 anos. Então, eu não duvido que a construção, no final, seja no sentido deles unirem forças e a gente ter que lutar contra esse sistema de um lado e contra a esquerda do outro. Mas eu não tenho dúvida de que a mensagem que a gente vai passar nessa campanha, sobretudo na construção do plano de governo, nas viagens que a gente está fazendo com a locomotiva, vai deixar muito claro aonde está a possibilidade de modernização do Estado de São Paulo e o que essa modernização significa. Como é que a gente vai construir um Estado preparado para enfrentar os novos desafios? Porque a gente é uma estrutura daquilo que sempre foi, tem sido há 30 anos, e o mundo vai mudando, e as coisas vão se dinamizando. E a gente está ali, porque a gente é muito grande, porque tem muita indústria, tem muita empresa, o Brasil vai muito mal, então a gente acaba se destacando. Mas a gente não pode se enganar, não. São Paulo tem que dar o próximo passo, porque senão ele vai ser atropelado. E no mundo, hoje, que vai né, cada vez mais globalizado, a economia cada vez mais globalizada, não é que a gente precisa ser ultrapassado por Minas Gerais. A gente pode ser ultrapassado pelo Chile, a gente pode ser ultrapassado pela Colômbia. Então a gente tem que ficar atento num cenário mais amplo, e São Paulo, de novo, precisa dar esse passo. Então vamos para a parte de segurança, pessoal. Eu queria ver, assim, Beraldo, o que a gente tem como base para poder operar? E perguntar para vocês essas duas coisas, e vou jogar aqui um lance de morador aqui do estado, moro minha vida inteira. E como o PSC se encaixa nesse jogo? Tá? O Beraldo vai trazer aqui talvez um status, como é que anda a questão de segurança, o que vocês estão levantando. Passo a bola aí para vocês. Bom, hoje, o Estado de São Paulo ele tem 2 polícias muito... são corporações muito firmes, muito fechadas ali. Elas são respeitadas, sobretudo a Polícia Militar. Né? O policial militar em São Paulo ele ainda guarda o orgulho de ser policial militar. A Polícia Civil ela tem os seus desafios, sobretudo porque ela carece de instrumentos. A Polícia Civil ela precisa ser atualizada, modernizada, ela precisa se integrar com aquilo que existe de melhor no mundo. E São Paulo não pode esperar buscar nada menos do que isso, não. A gente tem que ter referência naquilo que é melhor no mundo para que a gente consiga dar as respostas necessárias nessa situação que a gente tem hoje, que tem no PCC um grande desafio, porque o PCC começou lá atrás como um grupo de bandidos, mas ele foi criando ramificações. Hoje o PCC está praticamente no Brasil inteiro, está no exterior. Ele tem uma série de atividades econômicas onde ele usa para lavar dinheiro, para esquentar seu dinheiro, e ele vai se metendo numa série de ambientes, inclusive no ambiente político. E isso vai fazendo com que ele se proteja
e proteja a sua atividade legal. É uma coisa interessante, se a gente observar, vários dessas figuras ligadas ao PCC que foram ou presos ou mortos pela polícia, eles não estavam em São Paulo. Porque a polícia em São Paulo, ela de fato ela faz o seu trabalho. À medida que a gente conseguir compreender como é que essa atuação do PCC, a gente entenda detalhadamente como é que ela está presente em cada região do Estado, a gente vai conseguir ter ali o norte necessário para usar a inteligência, usar a tecnologia para estabelecer os instrumentos que vão ser fundamentais para a repressão do crime organizado, do tráfico de drogas e do comércio ilegal de armas. E, talvez hoje tem um comércio que é muito forte, talvez até mais rentável do que o próprio tráfico de drogas, que é o aluguel de armas, de fuzis e tal. Então, um grupo, quando ele vai fazer uma determinada operação, invadir um determinado território, ele não compra os fuzis, ele aluga. E aí tem todo um esquema de importação. Não sei se vocês lembram, no Rio de Janeiro foi pego, há uns 2, 3 anos, uma carga num navio, se não me engano, com um monte de fuzil, assim, Foi no aeroporto. Foi no aeroporto, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, essas coisas acontecem e esse mercado também ele vai se modernizando. E a gente precisa estar muito atento a isso, a gente precisa valorizar o policial, esse é o nosso grande desafio. O policial de São Paulo, apesar dele ser muito firme com a corporação, mas ele é mal remunerado e não existe, a gente não pode se enganar. Não tem como você sair de casa, deixar tua família, tua mulher, teus filhos, teu pai, tua mãe, ir para a rua, fardado, enfrentar bandido que você não sabe de onde vem, nem que horas vem, e ganhar mal. Não faz sentido isso, né? Então, isso precisa ser trabalhado enfrentado de forma muito objetiva. Em relação à segurança, né, o debate é engraçado, né? Todos os candidatos, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: vão aumentar o salário da polícia e vão aumentar o efetivo, né? E nunca fazem. O Dória, inclusive, é mais um desses, né? Por que isso não acontece? Porque os caras simplesmente não dizem como é que vão fazer, né? A gente tem que lembrar que as nossas polícias são as maiores do Brasil. Então, um aumento de 1 centavo do policial de São Paulo representa no orçamento algo extremamente mais significativo do que 1 centavo em qualquer outra polícia do Brasil. Como é que se faz para aumentar a remuneração e o efetivo policial aqui em São Paulo? E aí a gente vem naquela tese do Pacto Federativo. A gente não pode deixar que o policial do Acre, meu irmão, o policial do Acre ganhe mais do que o policial de São Paulo. Aí você fala, por quê? Porque o Acre arrecada mais? É claro que não. Porque o Acre paga o policial do Acre com o dinheiro do policial de São Paulo. Como assim? A nossa arrecadação vai para Brasília e Brasília redistribui isso de uma forma desigual. São Paulo é o estado que mais é prejudicado por isso e joga esse dinheiro em estados deficitários que não fazem a lição de casa, não fazem reforma de previdência, não enxugam ali os salários, os benefícios da elite do funcionalismo público. Isso não ocorre só com policial, ocorre com professor, ocorre com enfermeiro, ocorre com médico, ocorre com todos os servidores que fazem os serviços essenciais, né? Uma outra questão importante de trazer de segurança pública, e pouca gente fala nisso, é o seguinte, eu vou falar aqui, vai assustar, né? Igual quando a gente veio falar de prefeitura, qual é a coisa principal para se falar quando se fala de prefeitura? Plano diretor. Muita gente, inclusive quando eu falava, cara, plano diretor, nunca ouvi falar. O que é plano diretor? Não estou entendendo a relação, sei lá, da minha rua esburacada, da minha escola municipal que tá um lixo, com esse tal desse plano diretor. E a gente explicou, e as pessoas espalharam isso muito bem. Inclusive, eu gostei bastante do plano, para o plano diretor do Celso Russomano, lá, que ele aplicou no debate, que foi o botijão de gás e internet para todos, né? Enfim, para a questão da segurança pública no Estado, o debate ele é muito mais profundo do que só policial na rua. Isso é uma das coisas que a gente deve fazer. O cerne principal para se falar de segurança pública em São Paulo, presta atenção, é habitação. Se eu falar, meu irmão, como assim? Não estou entendendo nada. O que tem a ver habitação com o cara que está assaltando ali no Planalto Paulista? Tem tudo a ver, cara. A gente tem que lembrar o seguinte: o grande vilão, né, da segurança pública é o crime organizado, né, não são os ladrões de galinha. Ladrão de galinha é um problema marginal que
muitas vezes se sustenta por causa do crime organizado. Inclusive, o Beraldo trouxe aqui essa questão de alugar fuzil, não só aluguel de fuzil rola também, mas tem também arrendamento de armas menores. Então o cara chega lá na biqueira, fala, meu irmão, eu preciso assaltar, tô um 38 aqui armado. O cara vai lá, assalta e traz o dinheiro para comprar droga e devolve a arma. É isso que funciona, tá? Como que você atinge o crime organizado? Uma das principais arrecadações do PCC, por incrível que pareça, não vem do tráfico de drogas diretamente, vem de habitação ilegal. Então eu vou dar um exemplo para você. Quando você vai na zona sul de São Paulo e você vê aquelas invasões, inclusive em áreas de manancial, que aí traz o segundo problema, que é um problema ambiental, você tem ali muitas famílias pagando aluguel por PCC. Meu irmão, pra você ter uma ideia, os caras têm casas construídas dentro de cemitério, cara. A gente foi, inclusive, na campanha da prefeitura, nós visitamos um cemitério ali na Zona Norte, onde tinham casas de 3 andares com piscina dentro do cemitério, pagando aluguel para o PCC. Então, isso é uma fonte de renda absurdamente robusta. E como é que você soluciona isso, né? E aí a gente parte, olha só como a questão ela vai longe, né? Quando a gente fala de Cracolândia, a gente não fala só de assistência e de repressão, a gente fala de plano diretor, de revitalização do centro. Quando a gente fala de um plano de segurança pública para um estado como São Paulo, você não fala somente de policial na rua e remuneração e aumento de efetivo, não é só isso. Você tem de ter ali uma visão de onde está o foco do fogo. Né, e o fogo do fogo está no crime organizado, que se sustenta a partir, inclusive, de habitações irregulares. Como que você resolve isso? Os planos habitacionais de São Paulo, infelizmente, todos eles, e são vários. São Paulo, assim, cara, se tem um recorde para São Paulo bater de número de programa habitacional. Aqui tem de tudo, tem CDHU, tem Minha Casa Minha Vida, tem Singapura, tem muito plano habitacional. E por que que eles não vão para frente? Porque eles esbarram em basicamente 2 coisas. Número 1, dependência do orçamento público. Esse é o primeiro erro de todos os planejamentos habitacionais de São Paulo. Todos eles partem necessariamente do investimento do poder público. Isso está errado, tá? Apesar de São Paulo ser o estado mais rico, São Paulo deixa o seu orçamento para Brasília. O que fica em São Paulo é insuficiente. E o que volta de Brasília, volta vinculado para a saúde e educação. Você não tem dinheiro para fazer programa habitacional direito. Esse é o primeiro erro. Segundo erro, esbarra nas burocracias municipais de construção. Então, eu vou dar um exemplo para você de uma visita que a gente fez em Araçariguama, e conversando ali com o prefeito, ele estava fazendo o primeiro plano diretor de Araçariguama. O que ele estava fazendo? Limitando a altura, criando recuo, jogando as pessoas. E aí, numa conversa de 15 minutos com o cara, a gente falou, você prefere levar infraestrutura lá para a Casa do Chapéu, ou você prefere trazer essas pessoas que estão nas periferias para o centro da tua cidade? Poxa, prefeito, vamos desburocratizar isso? Beleza. Se eu, como deputado estadual, que não tenho o poder de destinar emenda nem nada, consigo trocar o rumo de um plano diretor de uma cidade importante como Araçariguama, você imagina um governo estadual comprometido com essa pauta, um governo que queira, de fato, em vez de ficar aparecendo, ir lá no prefeito, ô prefeito, tudo bem, vem cá, vamos conversar sobre o teu plano diretor, porque o teu plano diretor está travando um plano habitacional do estado que é muito mais robusto. Olha, se você trouxer o seu plano diretor para essa direção mais liberal, trazendo as pessoas para os melhores lugares da cidade, a gente consegue fazer um plano habitacional com participação da iniciativa privada, e nós já temos um modelo, inclusive, para apresentar, tá? Que vai, inclusive, acabar com a criminalidade na tua cidade. Meu irmão, isso sim é governar. Isso sim é o cara trazer um plano robusto e não ser um populista, como, com todo o respeito que eu tenho, a um cara que, inclusive, foi muito gente boa comigo na campanha da prefeitura, almoçamos juntos, é um cara bacana, né, para conversar, para ter reunião, para trocar ideia, que é o Márcio França, né, mas sem vir com propósito superficial de ir lá na frente da polícia e fazer uma livezinha, aqui, vamos aumentar o salário do policial. Tá bom, como? Aí o cara vira governador e não aumenta, claro que não, porque não sabe, não é que não sabe, né, sabe que não tinha como fazer, mas prometeu. Então, este é um plano robusto que nós temos para, de fato, melhorar a segurança pública do estado de São Paulo. Isso melhora as condições de trabalho dos policiais, traz ali a discussão da revisão do plano diretor, e aí, num planejamento marginal, fica fácil de você aumentar efetivo e policial.
Aí sim você está discutindo seriamente segurança pública em São Paulo e não só ficar falando de maneira populista, como o Bolsonaro fez, bandido tem que se fuder, acabou, porra, ou como a esquerda faz, não, bandido para de discutir o bandido, irmão, para de discutir o bandido, discute a solução que vai acabar com o crime organizado, isso sim é gestão. Beraldo, quer comentar? Aliás, um ponto que a gente precisa tratar é como espalhar as cracolândias por São Paulo. Todos os vereadores que a gente conversa por cidades do interior vão comentando sobre isso. As cracolândias estão chegando, o morador de rua está chegando com a cracolândia e tá ficando. Aqui em São Paulo, o PSDB, que está há 30 anos, não fez bosta nenhuma para resolver, eles já ocupam áreas territoriais. No Rio de Janeiro é o tráfico que ocupa o morro. Mas pelo menos, não tem muito pelo menos, o traficante está acordado, né? Aqui em São Paulo era até mais fácil que o usuário de crack, coitado. Ele se transforma praticamente num zumbi. Aí você entrega setores inteiros de uma cidade para pessoas que estão completamente fora de si. Beraldo, o que a gente tem aí o que você está coletando? Porque antes disso, depois disso você falar, vou colocar algumas perguntas que vereadores mandaram aqui no interior de São Paulo. Boa. Seguinte, Renan, é onde entra a inteligência, né? Você tem que usar as ferramentas disponíveis para impedir que essas áreas que ficam abandonadas pelo poder público sejam ocupadas por traficantes, e o traficante é que traz o dependente, né? Como é que você faz isso? Primeira coisa, tem que ter um grande centro de monitoramento do Estado. O Estado tem que ter acesso a câmeras nas cidades, nas estradas, onde ele possa não só fazer monitoramento normal do que está acontecendo, mas, sobretudo, fazer monitoramento de placa de carro. Quer dizer, não há razão hoje para, em 2021, por exemplo, haver um roubo de carro na cidade de São Paulo e esse carro desaparecer. Mas como desapareceu? Quantas câmeras tem na cidade de São Paulo? Quantos comércios têm câmeras para a rua? Quantas câmeras da própria cidade? Não tem. E aí, só que o que acontece? Você tem que ter a integração desse sinal, essas imagens e esse monitoramento de percursos chegarem aonde tem que chegar, seja na Polícia Rodoviária Federal, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Militar, de forma instantânea. Você tem que sufocar o crime. E quando você faz isso, você começa a monitorar, por exemplo, áreas suspeitas de carregamento de carros, de caminhões com droga para transporte nas rodovias. A polícia sabe disso, a Polícia Civil monitora isso. Tem lugares que não tem por que um caminhão chegar às 3 horas da manhã e sair de lá às 5. Isso é claro. Por exemplo, você vê... o PCC atua muito em posto de gasolina, por exemplo. E a gente não sabe, né? Abastece o nosso carro lá com a maior boa-fé, além de pagar caro, e muitas vezes a gente ainda está ajudando o pessoal do PCC. Pô, as bases fecham para carregamento durante a madrugada. Então não pode ter um caminhão descarregando no posto 2h30 da manhã, porra, tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, assim, essas coisas que para a gente passa desapercebido, que a gente não percebe, mas a inteligência, acesso à câmera, formação de inteligência, a gente pegar a equipe da Polícia Civil, da Polícia Militar, colocar em contato com as grandes polícias do mundo, a gente tem que ter esse patamar. E outra coisa, a gente tem que parar de pôr a culpa no governo federal. A gente tem que chegar, assumir que o governo federal não vai resolver nossos problemas. O governo federal tem obrigações, mas vamos tratar isso de uma forma institucional e uma forma judicial, se for o caso. Mas a gente tem que cuidar do nosso. Entendeu? Assim, não dá, por exemplo, para Santos, porque tem o porto, que é uma área sempre complicada, vira terra de ninguém, porque o porto é federal. Você tem uma empresa chamada Codesp, mas ela é federal. Pô, então não dá. Então vamos pensar numa solução para aquilo, vamos construir um novo porto, vamos trazer iniciativa privada, vamos fazer um negócio organizado. Entendeu? Mas não dá para a gente ficar nessa dependência, os problemas se agravam muito para o Estado e para os municípios, e a gente fica sempre protelando, a gente vê, né, os governadores protelando soluções que precisam ser efetivas, de forma firme. Entendeu? Muito bom. Vou pedir para a produção aqui, colocar aqui a dúvida do primeiro vereador, para vocês entenderem. A gente está viajando pelo estado de São Paulo, é a turnê da locomotiva, e nas viagens a gente conversou com vereadores que estão ajudando a construir plano de governo. Então a gente vai colocando as perguntas e os pedidos dos vereadores, e a gente vai tratando aqui. Novamente, para você que está assistindo, eu quero ver qualquer candidatura no Brasil, ou pré-candidatura, desculpa corrigir, se construir desta maneira, tá? Isso não tem. O resto é feito por marqueteiro. Isso aqui que vocês estão vendo não é normal.
Produção, já tá aí com o primeiro? Tudo Vamos bem? lá. Hoje eu estou gravando esse vídeo para falar sobre problema de segurança pública aí, né? Da região e do município. Na região, a gente conversa com várias pessoas aí, a gente sabe que o número do efetivo policial é baixo, que a gente precisaria de efetivo maior, porque a zona rural nossa, que é extensa, divisa de estado. Só que o que acontece? Há 10 anos atrás nós tínhamos 13 policiais. Hoje nós temos 9 policiais. Nós temos 3 viaturas no jardim. Só que 2 estão emprestadas porque a gente não tem o efetivo. Então o que acontece? Se eu tenho o efetivo de 13, eu fico com 2 viaturas aqui, deixo uma reserva. Uma faz zona urbana e outra zona rural. E nós também, como o efetivo é baixo, tentamos resolver de uma outra maneira. Mandei ofício acho que uns 5, 6 anos atrás, falando em trazer motocicleta para o jardim, para deixar na polícia. Só que eles falam que são só para municípios maiores as motocicletas, que menores não tem motocicleta para gente. E outra coisa que acontece que é muito triste é assim, cara. Se acontece um BO no jardim depois das 19 horas ou no final de semana, a viatura tem que se deslocar de Santo Antônio do Jardim, andar 22 quilômetros para fazer um BO em São João da Boa Vista. Antes era Pinhal, agora concentrou tudo em São João. Então o que acontece? Enquanto a viatura está em São João, não tem viatura no jardim. Pinhal fica monitorando e só manda viatura se tiver algum BO aqui. Senão fica sem viatura. Então tem bastante detalhezinho pra gente ver, mas esses são os maiores. Então o problema é do efetivo, tá? E também hoje o jardim não tem comandante, mas eu acho que já está sendo resolvido esse problema. Um abraço para todos aí. Vamos lá, galera. Essas confusões aí. Esse aí é o Gibu, né, cara? Pô, vereador, gente fina, parceiro nosso aí. Eu conheço bem a região, né? Já aconteceu de estar na região e a viatura fala assim: olha, eu vou ter que fazer uma ronda na zona rural, eu vou ficar aproximadamente 3 horas sem sinal. E simplesmente a cidade fica sem viatura e é o seguinte, meu irmão, torce para não acontecer nada, né? Isso é um absurdo, isso esbarra, claro, no problema que a gente disse, né, de efetivo policial, e não ter efetivo policial porque não tem orçamento por causa do Pacto Federativo. Então é o nosso, é bem no cerne da questão que a gente está dizendo. Agora, uma outra coisa que ele citou, né, que é quando tem um BO e aí a viatura tem que se deslocar, uma coisa que acontece em São Paulo é o seguinte: nós temos, infelizmente, uma polícia civil que muitas vezes ela serve somente para ficar refém dos flagrantes da polícia militar. Isso está errado. Tá? É claro que não é competência estadual, não é o governador nem os deputados estaduais que decidem o ciclo completo de polícia, né? Mas é um problema que pode ser resolvido lá em Brasília com a agenda paulista em Brasília, desde que um governador tenha peito para chegar nos seus deputados estaduais, que são ampla maioria, tá? Cara, gestão estadual é o seguinte: a ampla maioria dos deputados é governista. Por mais que se diga independente ou até de oposição, a verdade é que a ampla maioria é sempre governista. E os deputados federais também, porque as suas bases são aqui em São Paulo. Então, se você tem um governador comprometido em empurrar a agenda paulista em Brasília, você consegue, talvez, uma revisão, né, do ciclo completo de polícias para todas as polícias, ou seja, a polícia militar poder investigar, a polícia civil poder fazer ronda extensiva, né, e as polícias municipais também terem esse poder, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem, inclusive, concorrência. A gente vê em filmes, né, sabe quando chega um policial, aí chega, puta, chegaram os estaduais, aí os estaduais, puta, chegaram os federais, porque tem concorrência entre as polícias. Inclusive, uma das coisas que está anotada aqui, isso é extremamente complicado, tá? Mas isso é competência do executivo estadual, é o planejamento de carreiras, tá? Uma das coisas que a gente vê nos Estados Unidos, quando você vai no Netflix e assiste um documentário de crimes, você pega lá um crime, às vezes você pega um investigador que o cara desenterra um crime de 20 anos atrás, você fala, meu, por que o investigador
tá desarquivando um crime de 20 anos, porque o cara tá na ânsia de resolver, porque se ele resolve, ele é promovido. É a política do resultado. Isso é competência estadual e isso tem como fazer aqui. Inclusive, nós precisamos isso urgente, a reformulação das carreiras, principalmente da Polícia Civil, que estão completamente defasadas. Eu tenho vários amigos policiais civis, vários, que têm vontade de trabalhar, são honestos, ganham uma merreca e encontram problemas institucionais, né, no desenvolvimento do seu trabalho. Então, é claro que nós temos que fazer essa revisão de maneira urgente. Só fazer um comentário. Eu morei 8 anos nos Estados Unidos e lá você tem a valorização do município como um marco, um pilar importante de toda a organização dos poderes. Por quê? Porque tudo acontece no município. Então, ouvir do Gibu que ele tem lá em Jardim 9 policiais é de arrepiar, porque você tem que pensar que são 24 horas por dia, 7 dias por semana, então tem que fazer escala, tem que ter folga. Um bandido que sabe dessa informação, ele vai ficar onde? Vai ficar aqui em São Paulo ou ele vai para lá? Então, assim, não dá para a gente não trazer os municípios para esse jogo, porque o município precisa organizar, ajudar a organizar essa força policial em alguns municípios que contam com uma guarda municipal, outros municípios que não contam, a gente precisa desenvolver uma forma de auxiliá-los a ter autonomia sobre esse policiamento, porque senão a gente não vai conseguir resolver esse problema. Veja, a região ali do Gibu, eles que conhecem a área rural, eles que conhecem ali as estradas, porque nem tudo está mapeado. Então, não dá para um policial sair e ficar 3 horas sem sinal de celular. Pô. Isso é um absurdo, né? Então, esses pequenos detalhes, a gente precisa começar a resolver da base para cima. E a gente precisa trazer o município dentro dessa revisão do modelo de policiamento e elaboração de carreiras. A gente tem que considerar a participação do município. Deixa eu só fazer um ponto aqui, desculpa, mas só fazer um ponto. Muita gente falando, Arthur, chama o da Cunha de vice, chama o da Cunha de vice. Deixa eu explicar uma coisa para você, cara. Para eu chamar alguém de vice, o cara não tem que estar só popular na internet, né? O da Cunha, ele claramente está muito popular na internet. Se a gente tomasse decisões baseadas em popularidade em rede, com certeza a gente já teria chamado. O da Cunha é um cara que eu tive o prazer de conhecer, eu conheci ele há pouco tempo atrás, né? Foi um cara super gente fina, pô, trocamos ideia aqui no WhatsApp, um cara super gente fina, só que eu ainda não tenho o senso de pertencimento dele na missão que eu tô. Tá? Ele tem a missão dele, não é a mesma que a minha. Então, quer um exemplo? Quantas vezes você viu o da Cunha bater de frente com o Bolsonaro? Isso para mim é extremamente importante, tá? Para trazer um cara para ser meu vice. Quantas vezes você viu, sei lá, o da Cunha divulgar a nossa manifestação do dia 2 de setembro? Então, eu não estou criticando ele. Eu não estou dizendo, ele não é isso. Mesmo porque eu conheço muito pouco o trabalho dele. Sinceramente, cara, minha vida tá uma loucura e é até uma falta minha de não poder parar e assistir os vídeos desse cara, porque eu preciso parar e ver, mas enfim, ele tem a missão dele, cara, e a missão dele talvez seja numa direção diferente da minha, então é isso, é uma coisa que talvez não, né, além do que, eu preciso saber de muitas mais outras coisas para saber se seria um bom vice, mas enfim, não existe essa possibilidade, pelo menos por enquanto, acho que estamos em sintonias diferentes aqui, tá bom? Vai lá. Vamos pro segundo vídeo aí, pessoal? Vamos lá, vamos ver outro vereador. Se possível, a produção podia falar o nome do vereador que vai entrar, mandar pra mim e tal, porque às vezes o vereador não se apresenta no vídeo. Vamos lá, mas vamos lá, pode botar no ar. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal da live, quem fala aqui é o Glauco Braidon. Eu sou vereador aqui em São Bernardo do Campo. Vamos falar um pouquinho de segurança pública, o que pode melhorar e quais são os problemas aqui da região do ABC, tá? A gente vê aqui muito roubo e furto de veículos aqui na região, tá? E também a gente vê muitos assaltos à mão armada. Lógico, o roubo de furto e assalto à mão armada a gente vê tanto nos bairros, muitos bairros aqui populosos, mas também em algumas grandes vias que ficam paradas devido ao trânsito com as ligações a São Paulo, tá? A gente pode ver a Avenida CUPC em Diadema, a gente pode ver Presidente Wilson em São Caetano, a gente vê a Avenida do Estado ali que pega Santo André, São Paulo,
a gente vê Anchieta. Então, em todas essas avenidas, a gente vê um foco muito grande de assalto e furto, tá? Esse é o primeiro ponto. A gente tem um segundo ponto também, que aqui na região do ABC estão sendo criadas aí pequenas mini cracolândias. A gente vê muita cracolândia nas divisas de cidade, São Bernardo e Santo André, que a gente vê ali na Avenida Lauro Gomes, que também faz a divisa com São Caetano, e também Diadema e São Bernardo ali no Tabuão. A gente vê muitas mini cracolândias ali nos lugares onde ficam os piscinões, nas divisas mesmo, em grandes avenidas. Então é um grande problema que a gente encontra aqui no ABC, tá? E claro, a gente não pode esquecer que o povo do ABC tem muita dificuldade para transitar de São Paulo para a região, e isso dá trânsito e acaba aumentando os índices e também a violência aqui na nossa região. Claro, então, se o metrô estivesse aqui, não tenha dúvida que a gente teria índices melhores nessas grandes avenidas e ligações ABC São Paulo. Tá? O que a gente fazer então, na minha visão, Arthur, aí você confirma e fala um pouquinho mais aí, que também você está ajudando muito sobre o assunto. Eu acho que a gente tem que aumentar o número de efetivo dos policiais aqui na região do ABC. Tem poucos homens pelo tamanho da população e, claro, a gente tem que melhorar também o salário deles, que a gente vê que é uma pouca vergonha. Você já está estudando, já está craque no tema, pode até falar um pouquinho sobre isso. Eu vejo também aqui que a gente pode ter melhoras se a gente conseguir integrar a polícia, melhorar a integração do ABC inteiro, das polícias, da Polícia Militar no ABC, lógico, junto com o GCM. Se a gente conseguir integrar essas polícias, a gente vai conseguir melhorar os números e os índices aqui de roubo, furto, que são muito altos aqui na região. Vamos lá. Posso começar? Cara, na verdade ele citou um monte de pontos aqui, eu até anotei. Se eu estiver me estendendo demais, vocês, por favor, quando a gente está, né, indo atrás das coisas, a gente tem um caminhão de coisas para falar. Então eu vou tentar ir reduzindo para também não ficar desagradável. Em primeiro lugar, deixar claro que o Glauco, antes dele ser vereador, ele é meu amigaço pessoal, um cara que eu conheci na faculdade, nota 10, e é aquele tipo de pessoa que você conhece e, puta, cara, você só quer ficar cada vez mais amigo. O Glauco é um cara ultra do bem. Se teve um cara que eu fiquei feliz que ganhou a eleição, foi o Glauco. Vamos lá. Primeiro, o Glauco, ele cita ali muito assalto à mão armada, e isso, no nosso público principalmente, gera uma reação do seguinte: meu irmão, arma a população. Vamos entender, eu pessoalmente sou a favor, tá, das pessoas terem arma, porém, a gente tem que saber que armamento civil não é política de segurança pública, entenda só. Armamento civil é um exercício de liberdade individual, um exercício de direito individual, isso é uma coisa. Política de segurança pública não é. Tá bom? O cara que chega assim, já sei, para acabar com isso aí, é só meter arma. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu sou a favor, mas são debates diferentes, tá bom? Para você reduzir isso, é claro que você tem que ter maior efetivo e maiores salários. A gente discutiu isso antes, isso vem, claro, da revisão do Pacto Federativo. Depois ele trouxe uma outra questão que é muito interessante, né? Você vê como o tema segurança ele é amplo, que ele traz a questão do trânsito. Como que um governador pode ajudar nas questões de trânsito da cidade? Primeiro ponto é coordenar os rodízios municipais. E quando eu falo rodízios municipais, eu não estou falando somente de rodízios de veículos de passeio, que eu pessoalmente sou contra, que é um outro debate, a meu ver, e os estudos que eu vi mostram que rodízios de veículos de passeio causam mais trânsito e causam, claro, arrecadação, né? Então, eu acho que o governo não pode interferir diretamente na prefeitura, mas ele pode ajudar a coordenar. Quando eu falo de rodízio, eu falo de uma maneira mais ampla, que inclusive traz a questão de rodízios de veículos de carga. O que acontece muito em São Paulo, eu já falei várias vezes isso aqui, você tem um rodízio de marginal que é um horário. Aí o cara vai lá para Osasco, chega lá, é outro rodízio. Aí o cara vai lá para ABC, é outro. Aí o cara tem que ficar fazendo conta, tem que ficar estacionando caminhão. Isso aí precisa de um coordenador central para sentar com os secretários municipais de transporte e coordenar um rodízio que faça sentido para o estado inteiro. Uma outra questão também que melhora trânsito é o seguinte, meu irmão, acabar com máfia de transporte. Como é que se acaba com máfia de transporte? Trazendo a iniciativa privada desregulando. Você acredita que hoje, no estado de São Paulo, nós não temos nem a Buzzer, nem a Ubus, nem todos esses
essas modernidades, essas novas tecnologias, operando de forma privada em São Paulo por causa de regulação. Então, hoje, se o governo do estado quisesse, nós já teríamos muitas viagens sendo feitas por aplicativos de transporte coletivos, e isso inclui também vans, tá bom? E você melhora o trânsito assim, não adianta você falar que você vai construir ponte, que você vai construir viaduto, não é isso, cara, você tem que pensar de uma maneira mais ampla, e é claro que ao redor do mundo isso tem sido feito, e é isso que deve ser feito aqui em São Paulo também, modernização e uso de tecnologias. Em relação ao metrô que ele falou, a maior dificuldade que a gente tem é que normalmente os governadores não querem começar algo que não vai ser terminado na sua gestão. Mesmo porque o cara vai começar algo, vai investir dinheiro, energia, tempo, e depois o outro vai colher os louros da entrega das obras. Então, nós temos de ter hoje, principalmente com a internet e com a comunicação, planos mais robustos de longo prazo para o transporte público, e isso inclui, claro, a expansão das estações de metrô. Lembrando que um dos maiores erros que nós cometemos aqui no Brasil é a construção de estações de metrô homéricas. Você vai numa estação, tem um shopping em cima da estação. Você fala, meu irmão, que isso, cara? Você vai em Nova York, você vai em Paris, você vai em Londres, às vezes é uma escadinha, brother. Você desce a escadinha, tem a plataforma e o trem. Aqui não, aqui tem puta de um castelo em cima da... tá errado isso daí, tem que fazer direito. Uma outra questão que eu tô terminando aqui, vou ser rápido. Questão de Cracolândia. Cracolândia, novamente, isso passa necessariamente por revisão de planos diretores dos municípios, que pode ser, sim, muito influenciado pelo governo estadual, e dois, que é diretamente responsabilidade do governo do estado. Excesso de tombamentos. O CONDEFAT é um órgão estadual que impede muitas construções de serem modernizadas por conta de meia dúzia de esquerdistas que estão lá tombando tudo. Então você precisa de um governador com pulso firme para acabar com isso. E para finalizar, juro que é para finalizar, quando ele fala de integração, a gente tem que lembrar de inteligência. E inteligência nas polícias, infelizmente, não são incentivadas. Nós temos de incentivar a inteligência da Polícia Militar, que é maravilhosa, a inteligência da Polícia Civil, que é maravilhosa, e duas outras que a gente fala pouco. Inteligência das polícias municipais. A GCM aqui de São Paulo tem uma das melhores inteligências do Brasil, eu sei disso, e em breve, eu não posso falar, mas em breve vai estourar um escândalo, tá? De um cara muito famoso, e eu vou fazer questão de dar os créditos para a inteligência da Guarda Civil Metropolitana, que foi quem trouxe esse caso para mim, tá bom? E número 2, que a gente não fala, inteligência da Polícia Penal. Meu irmão, você sabia que hoje você não tem mais guardas penais, você não tem mais agentes penitenciários, você tem a Polícia Penal? Tá na hora de incluir na nossa Constituição estadual a Polícia Penal, para dar o poder de polícia para esses caras e para que eles tenham não só os agentes de forma ali ostensiva, mas que tenham assistência social, para que tenham inteligência, e aí sim você está falando de fato de um planejamento robusto para a integração das polícias de uma forma profunda e não superficial. Rápido comentário aqui sobre esses episódios que acontecem nas vias com um trânsito muito pesado. Aquelas pessoas que estão ali assaltando, elas assaltam hoje, elas assaltam amanhã, elas assaltam todo dia. Às vezes numa via, às vezes na transversal, mas elas estão sempre ali. Por isso que eu digo da importância da inteligência, como o Arthur também mencionou, e a utilização de câmeras. Hoje, não dá para você justificar que você não consegue identificar essas pessoas, que você não consegue monitorar essas pessoas, que você não consegue saber onde elas estão. E a polícia precisa atuar de uma forma muito firme e muito rápida para pegar essas pessoas em parceria com o Ministério Público, diga-se. É importante o Ministério Público fazer parte desse processo para que a gente consiga tirar essas pessoas da rua e mostrar para elas que não vale mais a pena fazer aquilo, que acabou a sacanagem, que elas vão ter que ou procurar outra coisa para fazer ou ir embora dali. Agora, a gente não pode deixar, estando no governo de São Paulo, que essas pessoas simplesmente passem a utilizar as vias engarrafadas como o ambiente para assaltos e quebrar vidro de carro, roubar a bolsa de mulher e entrar em uma... Isso só piora. E aí você junta isso com esses ambientes de Cracolândia que vão surgindo, aí pronto, você está com o cenário perfeito para ir uma derrocada absoluta. Vamos lá, vamos para mais um vereador, vamos ver o problema que ele traz.
Olá, deputado Arthur Duval, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Sou a vereadora Ana Paula Beatalter, de Atibaia, interior de São Paulo. É uma honra poder transmitir as necessidades do nosso município ao nosso deputado e pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Arthur Duval. Atibaia é uma cidade que está localizada entre 3 grandes municípios, a 67 quilômetros da capital paulista, 60 quilômetros de Campinas, 90 quilômetros de São José dos Campos, além de estar no cruzamento de 2 importantes rodovias do estado de São Paulo, que são as rodovias Fernão Dias e Dom Pedro. Atibaia, de acordo com o IBGE, tem 144 mil habitantes, de acordo com o TSE, 114 mil eleitores e está no limite de outras 9 cidades. Ou seja, diante disso, nós temos uma problemática muito grande na área da segurança pública, que é o município conseguir monitorar as quase 20 entradas que dão acesso à nossa cidade. Então, deputado Arthur, se você puder incluir seu plano de governo, por favor, incluir mais efetivo no município de Atibaia, bem como mais viaturas, inclusive para fazer a patrulha rural. Nossa cidade tem 478 quilômetros quadrados, sendo que aproximadamente metade desse território é área rural mais distante do centro, que precisa dessa atenção da segurança pública. Espero contar com as suas boas gestões em favor do nosso município e da região. Até mais. Posso falar uma coisa antes de vocês responderem? Mano, posso falar? Sabe uma coisa que, mano, eu acho foda que a gente tá fazendo? É a primeira vez, assim, eu posso falar com tranquilidade, que uma parada dessa acontece numa pré-candidatura de governador. Assim, tá numa live, a galera tá assistindo. Essa vereadora, se vocês estiverem em Atibaia, super simpática, ela talvez não tivesse a oportunidade de trazer o problema da cidade dela como tá sendo feito agora. E absolutamente ninguém faz isso. Os planos de governo são peças de marketing ridículas e os vereadores não operam nisso. Presta atenção, o governo do estado de São Paulo tem bilhões. A porra... Eu vou falar palavrão hoje, eu estou no MBL News. O governador, ele simplesmente não recebe esses caras pra tratar de nada. E tem uma massa de vereadores e lideranças e pessoas com ideias boas e com problemas reais que passam a largo disso tudo. E isso que tá rolando, prestem atenção, vocês estão assistindo essa live, essas quase 2.000 pessoas. Isso é histórico. E é isso que faz o trabalho nosso, isso que faz o trabalho do Arthur em especial, ser diferente de todo mundo. Porque quando o Arthur falou, eu vou encarar essa pergunta pro governo, uma coisa que ele falava, cara, se não for pra gente chamar todo mundo, vereadores, então não ia dar pra fazer. Porque, novamente, uma campanha pro governo do estado de São Paulo já é uma campanha de dezenas de milhões de reais, ainda mais com o fundão bizarro que estão aprovando. E só fazendo um parênteses, o Bolsonaro vetou assim, ó, ele veta hoje, ele tá botando na LOA, semana que vem ele tá na LOA, que é a lei orçamentária que vai passar lá na Câmara, com a digital do Bolsonaro com o fundão. Ele só assinou pro mas fechando isso. Os partidos vão ter grana multimilionária e, cara, se a gente não tiver o apoio de vereadores como ela, pra participar e construir, não vai rolar. Passo a bola aí pra vocês. É isso. Na verdade, ela trouxe um problema que a gente discutiu bastante, né, que é a falta de efetivo. E realmente, é o que a gente já falou bastante aqui. Tem que aumentar para aumentar a revisão de impacto federativo. E outra coisa importante, esse cenário de Atibaia, ele traz para a gente a importância da integração. Quer dizer, os municípios, eles se interconectam com as estradas e você acaba tendo que olhar como regiões. Se não houver inteligência, se não houver integração, não há como você resolver o problema. Você tem que pensar na patrulha rural, você tem que ter uma estratégia para atuar dentro da realidade de cada região. Vamos pro próximo? Fala, Arthur, tudo bem? Eu não poderia perder a oportunidade de falar sobre segurança pública, né? Embu-Guaçu é um município, né, da região metropolitana de São Paulo, micro-região de Itapecerica da Serra. Aproximadamente 170 bairros, para você ter a ideia, né? Uma extensão de 155.641 quilômetros de metros quadrados. Nós temos aqui
Na rede municipal, 33 escolas e na rede estadual, 21 escolas. Uma estimativa de aproximadamente 80 mil moradores, 80 mil munícipes. É claro, é notório, né, que nós precisamos muito do investimento tanto na GCM, na Guarda Municipal, e também na Polícia Militar. Né? Nós temos aqui essas 3 companhias, inclusive a Polícia Civil. Fica aí a nossa indicação, né, para grandes investimentos, principalmente no efetivo e também com o material. Um forte abraço, que Deus nos abençoe. É isso, realmente você vê como claro, cada região tem sua peculiaridade, mas no caso de São Paulo e de polícia, cara, a demanda é sempre a mesma, precisa de mais policial, bicho, ponto final, ponto final. E sabe o que é mais bizarro, Arthur? São Paulo é o estado com disparado maior efetivo do Brasil, e São Paulo é um estado que na década passada, os governadores, foi o Alckmin e o Serra, decidiram como enfrentamento à violência aumentar muito o efetivo, eles aumentaram muito o efetivo, e, em contrapartida, mantiveram uma política de salários mais baixos, porque, novamente, é uma massa de funcionários gigantesca, uma massa de policiais enorme. Você é o único, e eu volto a falar isso, porque eis a treta dada, é o único que tá botando o bode na sala, que é o bode do Pacto Federativo. Todo mundo que tá assistindo, presta atenção, vai poder, eu vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo, vocês vão ver um monte de candidato a governador, não, eu vou entregar, mas isso não vai ter grana. Vai dar bosta, e vai dar muita bosta, se não mexer no Pacto Federativo. E esse é um tema, posso fazer um pedido? Eu vou perguntar pro Beraldo e pro Arthur. Porque grandes federações, vou dar um exemplo, a União Europeia, ela não é um Estado nacional, mas ela é uma federação de Estados, podemos dizer assim. E na hora, por exemplo, que recursos são enviados para Portugal, que é um Estado deficitário, ou a Irlanda, que é deficitário, a Espanha, os países do leste europeu, eles são obrigados a cumprir uma política de metas. Natural. Você tem que cumprir uma política de metas para você não depender mais de auxílio da União Europeia, para não receber tanto da Alemanha, que é aquela briga que tem a Grécia, é um caso clássico. E aí, se esses países não cumprem, se a Grécia não cumpre, põe a Troika, e vem uma discussão gigantesca se sai ou fica na União Europeia, e se cumpre ou não aquilo lá. Por quê, pessoal? Isso é uma coisa muito séria. Um Estado não pode ser para sempre deficitário. Aqui no Brasil, é o contrário. Quanto mais deficitário é o Estado, mais populista ele elege para manter as pessoas na pobreza. Aí esse populista vai para Brasília e ganha mais dinheiro ainda para ele, para o Estado deficitário, gerando uma seguinte política, que é, quanto melhor seu Estado for, menos ele vai receber. Então, quanto melhor você performar como Estado, menos grana você recebe. E aí São Paulo recebe menos, Santa Catarina recebe menos, Paraná recebe menos, os estados do Centro-Oeste recebem menos, e estados que, em geral, mandam políticos, via de regra, picaretas para Brasília. Eu vou dar um exemplo. Alagoas. Tem Alagoas, tem o Arthur Lira, você tem o Collor, você tem o Renan Calheiros. E esses caras vão para Brasília para mandar obra populista e nunca para resolver o problema das pessoas, mantém as pessoas num permanente estado de miséria, empobrecidas, com educação ruim, sem precisar cumprir meta nenhuma. E aí eles ficam lá em Brasília fazendo demagogia e apertando o governo federal de ocasião para pegar mais grana. E não dá. Um estado como São Paulo não pode ficar aqui sem conseguir pagar policial, produzindo e concorrendo contra os países mais desenvolvidos do mundo, que tem uma indústria desenvolvida, você tem uma economia dinâmica. Aí ele vai concorrer com a Espanha, vai concorrer com os Estados Unidos, só que ele não consegue terminar uma estrada, não consegue botar mais de 9 policiais numa cidade. E assim, ninguém quer falar isso. E ninguém fala dessa merda. Porque é todo mundo um bando de frouxo. O Alckmin já foi governador que nunca teve coragem de tratar desse tema em Brasília. O Lula botava e sentava ali no colo. Como fazer isso, Arthur? Que essa iniciativa que eu vi que você está fazendo com os deputados estaduais é em vários estados, né? Que é uma rede. Cara, é o seguinte, é mexendo com a base, né? A gente tem que lembrar o seguinte, e a gente esquece muito disso. Primeiro que em Brasília temos, claro, mais de 500 deputados, mas, cara, quem manda ali, se muito, 30. Vamos por 30. 30 espalhados pelo Brasil. Não estou falando 30 de São Paulo, 30 espalhados pelo Brasil. Quando você pega e você consegue fazer uma bancada federal
comprometida com uma causa, e aí, cara, eu posso citar várias aqui, bancada da bala, bancada do agro, bancada da igreja, você tem resultado. Meu irmão, você já parou para pensar que igreja não paga uma série de impostos até hoje? Por quê? Porque a base dos caras canta forte, entendeu? Se o cara votar contra a base, a eleição seguinte o cara tá fora. Tem essa. Bancada do agro é a mesma coisa. Se o cara der um pulinho ali, mijadinha fora do pinico, o cara tá fora. Por que São Paulo, na sua maior demanda, que é a demanda orçamentária, não exige isso dos seus deputados, tá? E eu vou te falar por quê. Primeiro, porque as pessoas não sabem, e esse é o nosso papel aqui, mostrar isso para as pessoas. E número 2, porque não tem coordenação para isso, né? Acima de tudo, um governador é uma liderança política com muito poder na mão, inclusive poder orçamentário. Você imagina você chegar para o deputado e falar assim, cara, eu estou trazendo um projeto coordenado de votação que vai ampliar os seus próprios poderes e tem demanda na tua base. O negócio acontece. Então o negócio acontece. Basta o governador querer. Por que isso não acontece? Por que o governador normalmente não faz isso? Porque o governador, ele chega... A verdade é o seguinte, o prefeito de São Paulo, ele chega na prefeitura querendo ir para o governo. O governador de São Paulo, ele chega no governo querendo ir para a presidência. A gente sabe disso, cara. Todo governador de São Paulo sonhou em ser presidente. E aí o cara, ele não se atreve, né, a ousar falar de algo que é importante, porque ele tem medo de perder popularidade em outros estados. Um exemplo é o próprio Dória. O Dória traz a vacina. Ele fala, meu Deus, temos que trazer aqui a vacina para o carioca, para o gaúcho, para o paranaense, para o cearense e para os brasileiros de São Paulo. Meu irmão, que brasileiro de São Paulo, brother? É paulista. Fala o nome, não tenha vergonha, defenda o teu estado, mostre o resultado dentro do teu estado para depois você pensar em ser presidente. Então, essa diferença de postura faz toda a diferença. Agora, Renan, tem uma questão importante que é o seguinte, modelo PSDB, a gente aumenta o efetivo com esse salário horroroso e aí vamos fazer reinauguração de delegacia. Aí falaram na delegacia, pintaram a parede, trocaram a janela que estava quebrada há 8 anos, varreram o chão, aí reinauguração. Porra, não dá. Ou a gente vai levar a sério a estruturação do sistema de delegacias, porra, ter equipamento moderno, ter gente preparada, qualificada, ter um ambiente que realmente imponha respeito ali na chegada, pô, não dá. Quantas histórias a gente já não ouviu? Você chegar na delegacia, ser maltratado, ser tratado com indiferença, o policial está cansado de fazer aquele mesmo registro ou de fichar aquele mesmo cara que já foi lá 10 vezes, 15 vezes e continua na rua. Então não dá. A gente tem que olhar as coisas de uma forma completa, de uma outra perspectiva. E olhar as coisas de uma outra perspectiva passa por isso que você falou. A grana para fazer tudo que precisa ser feito vem da reorganização dessa distribuição de recursos que, em razão do Pacto Federativo, leva o nosso dinheiro embora. Agora, quando a gente tem a concepção do Pacto Federativo, é um pacto assistencialista, como o Brasil, né, fez N programas assistencialistas. E a gente nunca observa como é que é o caminho para tanto as pessoas quanto os estados saírem daquilo. Aí você não tem meta de nada. Não tem meta de educação, não tem meta de infraestrutura, não tem meta de saneamento, não tem nada. Aí vai alimentando aquilo e aí esses políticos vão comandando ali as massas, porque a massa oprimida ela é sempre mais fácil de ser manipulada, as pessoas que mais precisam, você consegue comprar elas mais fácil, assim vai. Porra, não dá para ser assim. Nós não podemos pagar essa conta. A gente já tem muita conta aqui para pagar. Então vamos ter que focar no que é importante para a gente. Vocês desculpam eu ter me exaltado aqui, só falando isso porque esse problema, às vezes você é uma pessoa de outro estado, tá assistindo essa live, às vezes você é uma pessoa de Alagoas, tá vendo a live, você fala, pô, Renan, você tá defendendo aqui, é movimento Brasil Livre, cada estado tem uma missão, você tem que tirar o Arthur Lira daí, você tem que tirar o filho do Renan Calheiros do governo do teu estado, e o que a gente propõe, esse modelo de melhoras dos estados para receber mais repasse, bom para você cobrar o político para melhorar a saúde, a educação, a questão fiscal, a arrecadação com o ICMS, que é estadual. O que a gente está propondo é mais estados como São Paulo, para que todos arrecadem mais e a gente olhe para os problemas que a União traz para todo mundo. Agora, é errado você ficar tirando dinheiro de quem vai bem para mandar para quem vai mal. O Alcolumbre, quando foi presidente do Senado,
Porque hoje tá no governo Bolsonaro, o gado adora falar, ele tá no governo Bolsonaro. O Alcolumbre botou o Bolsonaro de 4, essa é a verdade, e asfaltou 2 vezes o Amapá. O Amapá tá inteiro asfaltado. Qual o PIB que o Amapá gera? Nada. Nada. Agora, em compensação, você pega cidades do interior de São Paulo com IDH gigante, com produção industrial, e não consegue fazer uma estrada de uma cidade para outra. Isso é insano. Isso é insano. Por que o Amapá tem que ter? Só porque o Alcolumbre pode chegar e carcar um determinado presidente da República? Essa é a verdade. É humilhante. Então, assim, o MBL tem que fazer esse trabalho e cada estado com uma função. Todos se ajudam. Só que, assim, você que tá em Alagoas se ajuda São Paulo cobrando e botando político melhor, e São Paulo ajuda Alagoas pressionando esse bando de vagabundo, esse bando de Arthur Lira, esse bando de Alcolumbre a sair fora e parar de ficar roubando da União. É isso, eu vou pro último vereador aqui pra gente não se estender, porque eu acho que assim, tá animal esse suspense, mas acho que eu tô atrapalhando a live, que eu sempre levo pra um campo emocional. Mas só uma observação, o Amapá é um dos estados mais ricos do Brasil, ele tem muito mais riqueza do que muito país desenvolvido e não há razão para ele depender de dinheiro do governo federal. Ele consegue andar com as suas próprias pernas, mas tem que ter um projeto de desenvolvimento adequado. Fala Arthur, fala pessoal, aqui é o vereador Paulo Felipe do município de Cruzeiro. Nosso município está localizado na divisa entre São Paulo, Rio e Minas. É um eixo extremamente importante para o estado de São Paulo, capital da Revolução Constitucionalista de 32. E se tratando de segurança pública, o nosso município tem avançado bastante tecnologicamente falando. Temos o COI, que é o Centro de Operações Integradas, na qual já tem funcionado e tem ajudado muito a Polícia Militar, Polícia Civil, investigações. Enfim, é de última tecnologia, mais de 70 câmeras espalhadas pelo município, ajudando e monitorando em casos. Mas precisamos avançar cada vez mais. E um dos passos que estamos dando e que precisamos de ajuda é fortalecer a Guarda Municipal. Já estamos em diálogo com o Poder Executivo, com a Prefeitura, com o Prefeito, para fortalecermos essa Guarda Municipal, para equiparmos, prepararmos, termos uma Guarda Armada para que possa ajudar muito a Polícia Militar em algumas ações. Então, estamos juntos, precisamos de ajuda, precisamos avançar. Já estamos avançando bastante, mas precisamos sempre procurar avançar mais. Beleza? Deus abençoe. É isso. Tá dado o recado. Vamos trabalhar para isso. Não tem muito o que falar sobre esse daí, né? É uma coisa importante só a gente pensar num modelo para as cidades. Quer dizer, você tem que ter um pacote mínimo de segurança. Quando você fala da Guarda Municipal, o governo do estado pode ajudar a dizer assim, olha, esse aqui é um modelo ideal, a gente, fazendo uma pesquisa internacional, a gente consegue desenvolver um modelo ideal de guarda municipal e como é que ela se integra às polícias estaduais. E a partir daí, o estado ajudar, incentivar, de alguma forma financiar esse trabalho do município para que o sistema de segurança seja integrado e seja num patamar equilibrado em todo o estado. Só agregando um pouco nesse ponto, eu não sou especialista, mas eu conheço, que eu morei nessa cidade. Em Vinhedo, eles fizeram o seguinte, todo o sistema de radares ser transformado também num sistema de monitoramento por câmera. Porque todo município tem radar, porque eles querem arrecadar com radar. Quando você transforma ele num sistema de câmera, você consegue rastrear os carros que estão entrando, os carros que estão saindo na cidade, por onde Isso já tem, na verdade. Isso já existe. Em São Paulo também existe. Isso funciona pra caramba. Bastante. Isso funciona muito, cara. Isso Mas funciona será muito. que transformar isso num programa estadual, interligado com as polícias estaduais e com as GCMs? Mas já é. Na verdade, a Polícia Militar já tem isso. Eu, sinceramente, não sei como que é a interligação com a GCM. Eu acho que não tem com a GCM. O problema é que é reativo, Militar. Arthur. Eles procuram... Ele não é usado como instrumento para prevenção de crime. Acontece alguma coisa, roubaram o carro, então vamos ver, aí você faz um requerimento, aí 2 dias depois vai ver exatamente onde é que seu carro passou para tentar descobrir onde é que ele está. Não pode ser assim, entendeu? Esse é um lá em Vinhedo, por exemplo, online. O cara marca uma placa de carro e falou, esse aqui é um suspeito. Aí as câmeras avisando, passou por aqui, passou por aqui, passou por aqui, passou por aqui. Se isso interligam com a polícia, eles interligam lá com a polícia, os caras pegam rápido. Tanto que Vinhedo é um negócio assim, a polícia e a GCM são super efetivas. Construir talvez uma teia ao redor do estado, pro PCC vai ser um inferno, isso talvez seja uma coisa legal. Não, mas o caminho é exatamente esse. Hã? O caminho é exatamente esse. Eu acho que é isso. Pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. Acho que para não ser muito longa a live, se é a primeira live da gente tratando disso,
Espero que o público tenha gostado. Queria que vocês deixassem as palavras aí, porque a gente pode ir construindo, talvez pegar um outro dia da semana, mas dar uma baita audiência. Pra tratar de tema hard, assim, acho que foi do cacete. Pessoal, passo a bola pra vocês. O que vocês acham? O que vocês curtiram? O jogo é de vocês. Cara, se eu puder começar aqui, a missão que todos nós temos, cara, é falar disso para todo mundo. A gente não pode. Uma das coisas que eu percebo às vezes a gente assiste live, a gente se informa e tal, e a gente guarda informação pra gente. Não pode, cara. Não pode. Nós estamos numa situação no país, cara, que a gente só vai mudar se a gente extravasar isso. Você tem que ser o chato que vai chegar na família, que vai chegar nos amigos e que vai conversar e que vai convencer e que vai mostrar e que vai ser zoado e que vai ser xingado e depois você vai voltar, porque depois os caras vão falar, cara, você tem razão, bicho. Pô, você tem razão. E aí, eu tenho certeza que todo mundo que tá nessa live, nem que seja pequenininho, cara, tem um desejo aí de ser algum tipo de referência política, né? E quando você se interessa por política, você acaba sendo referência política por uma série de pessoas que estão ao seu redor, né? Então, quando aquela pessoa que não acompanha muito política vê que o teu amigo, sei lá, o teu amigo gado, o teu amigo petista tá falando besteira, e você fala as coisas que se concretizam na realidade, o cara fala, pô, eu vou perguntar pra ele, meu, porque sempre que eu pergunto, o cara tem uma coisa que, pô, e você vira referência, cara, isso é legal pra caramba. Então, eu peço pra você, se você tá numa sexta-feira, irmão, 10 horas da noite, ouvindo o que a gente tem pra falar, espalhe a mensagem. A tua missão é essa. Nós temos uma missão, e essa missão é espalhar a mensagem, tá bom? Conto com você. Muito obrigado. Aí uma coisa importante aqui, o que a gente está fazendo é estender, abrir as portas para que todos participem do processo democrático. A gente absorver desse contato, não só ouvindo os vereadores, mas sobretudo ouvindo as pessoas que estão aqui, que estão acompanhando a gente, que estão se manifestando, porque essas referências são as que vão ser mais importantes para a gente elaborar propostas densas que façam sentido, que realmente possam ser executadas durante o governo do Arthur. Lembrando, pessoal, vou fazer um pedido. A gente vai montar uma plataforma para a galera mandar sugestões e tal, mas enquanto não está montada, a gente coloca na próxima live. Hoje, se vocês puderem mandar para o Instagram do Beraldo, esse @CristianoBeraldoBR, dúvidas, sugestões, simplesmente falar, quero participar do plano de governo do Arthur, manda um DM no Instagram dele, que aí a gente vai colocar todo mundo num grupo de WhatsApp. Podemos fazer assim? E aí já vai recebendo. Então vão lá no Instagram do Beraldo, entra lá, manda mensagem que a gente vai montar um grupo e vamos começar a operar, galera. É isso, valeu. Perfeito. Abraços. Bye, bye. Boa noite, um abraço, valeu.